Essa música Monte Castelo de Legião Urbana, quando ele fala, se eu falasse a língua dos anjos, eu já vi isso em algum lugar. Deixa eu dar uma pesquisada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que tine. Aí está. Essa música utiliza um recurso de intertextualidade com a Bíblia. Conteúdo que nós iremos começar a nossa aula hoje. Eu sou Pierre Diniz e vamos para as aulas. Mas afinal, o que é intertextualidade? Por intertextualidade entende-se a criação de um texto a partir de outro existente. A intertextualidade não pode apresentar funções diferentes, as quais dependem muito dos contextos que ela está inserida, ou seja, dependendo da situação. A intertextualidade ela está ligada pela presença de textos dentro de outro texto. Existe uma ligação entre eles, dialogismo entre eles. Nós iremos observar vários exemplos, tentando analisá-los e refletir onde está a intertextualidade entre os textos citados. Vamos tomar como base essas duas imagens. Observe de um lado a presença na capa da revista Script, onde mostra Bill Clinton, um presidente bem-sucedido, a qual João Dória utiliza como base para se mostrar como possível presidente. Ou seja, a isto é, visando a figura de Bill Clinton, resolve posicioná-lo da mesma forma. Então, nós temos aí já uma intertextualidade entre as imagens. Entre as imagens, sim, até porque a intertextualidade não precisa ser exatamente escrita. Nós podemos ter na linguagem não verbal, na fala em imagens, também a presença de intertextualidades. Gênesis da poesia. Caos no princípio do verbo. Ordem desconexas. Palavras partículas partidas. Girando na órbita inquieta do pensamento. Faz-se a ordem da ânsia do dizer. A sintaxe regula a passagem dos versos. A palavra substantiva, a poesia. Ordenando o caos, o poeta contempla a sua obra, o mundo está escrito. Salmo Pomas. João, capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Teogonia Êxodo. No princípio era o caos, abismo sem fundo, vazio, primordial, matéria eterna, rudimentar, mas dotada de energia prolífica. A Bíblia ela é intertextualidade de várias obras. Nós temos como exemplo aí o poema, onde utiliza como princípio, dialogando com a Bíblia para poder ser desenvolvido. A nossa intertextualidade ela pode aparecer para a gente de uma forma explícita e implícita. Quando é que ela aparece de uma forma explícita? Quando existe citação na fonte do intertexto. Vamos utilizar essa imagem
da hortifruti. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Como vocês observam logo de cara, eu utilizei aqui uma intertextualidade com o filme Tropa de Elite. Nessa obra, eu mostrei logo de cara que se tratava de uma intertextualidade. Eu não tive dificuldade para fazer a interpretação, analisando que se tratava de uma intertextualidade. Então, deduzimos logo que trata-se de uma obra explícita. Os textos explícitos podem aparecer de forma direta e indireta. Quando é que é de forma direta? Em geral, é identificada por aspas, pelo adentramento ou por outro recurso tipográfico que destaca o resto da palavra do texto. São as palavras exatas do autor original. Ele está dizendo tal como o autor original disse. Ele define intertextualidade como, abre aspas, as relações explícitas ou implícitas que um texto ou um enunciado estabelece com outro texto que lhes são antecedentes, contemporâneos aos futuros, em potencial. Fecha aspas. Baseman, 2006, página 93. Então, como vocês observam aí, a palavra do autor que eu coloquei como base para definir o que era intertextualidade, eu coloquei entre aspas. É tal como ele diz. Dessa forma, eu tenho uma citação direta. É uma intertextualidade porque eu peguei o fragmento de outra obra na hora de desenvolver a minha, de dar a definição de intertextualidade. Na indireta, geralmente identifica a fonte. O autor procura reproduzir o sentido original das suas próprias palavras. Então, eu vou dizer quem falou, eu vou dizer com a minha maneira de falar. Eu não preciso dizer tal como ele disse. Então, eu não vou colocar entre aspas, eu não vou colocar entre parênteses, porque a fala é minha. Intertextualidade para Christopher, para Christopher, é um mecanismo dialético, uma vez que é através dele que nos inserimos no contexto social e que o contexto social se insere em nós. A intertextualidade implícita não tem a expressão da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la da memória. Eu preciso ter um conhecimento prévio sobre o que falava aquela obra para poder eu saber interpretá-la. Essa imagem que como nós temos aí, por exemplo, ela é uma obra que representa o Jeca, né? No entanto, eu faço uma intertextualidade representando esse Jeca através da figura de Chico Bento, o matuto, que tem seus vícios linguísticos, de pés no chão, né? Que mora numa casa humilde, mas eu faço a ligação dessa personagem conhecida através das histórias em quadrinho, ligando a obra do Jeca, a imagem do Jeca. E as nossas intertextualidades, ela pode aparecer muito comumente nas paródias. Sabe o que é paródia? Quando nós pegamos aquelas músicas e readequamos ela de acordo com o que queremos expressar. Pode ser muitas vezes até uma sátira, uma crítica, uma maneira humorada de falarmos alguma coisa. Quem não lembra da música O que a baiana tem? Né? Tem pulseiras de ouro, tem. Pois é. Aqui a Hortifruti, ela brincando, trazendo de uma forma humorada,
ela vai fazer de uma intertextualidade, utilizando uma paródia. O que a banana tem? O que a banana tem? Observa que nós temos o mesmo ritmo, no entanto, eu mudo a letra, eu mudo até a ideia. Eu preciso ter um conhecimento prévio musical para poder saber ligar que é uma intertextualidade, né? A partir do momento que eu faço o comercial da Hortifruti, utilizando essa música, eu preciso ter o conhecimento dessa outra música para poder saber ligá-la. Amanheceu, peguei a viola, coloquei na sacola e fui viajar. Rapaz, tô cantando bem que só, hein? Tô até espantado. Bom, aqui eu também tenho mais uma vez uma intertextualidade, uma paródia, né? Também da Hortifruti. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola e fui viajar. Ó, mais uma vez, modifiquei a música adequando a realidade do comercial, trazendo de uma forma de humor, de uma forma bem engraçada, né, para o meu contexto. A paráfrase é outro exemplo disso. É outro exemplo de intertextualidade. Eu preciso ter um conhecimento do texto original para poder saber que existia a ligação, o dialogismo entre esses dois textos. Quem não conhece aí o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, onde ele fala da saudade. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Do outro lado, Oswaldo de Andrade canta Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Ambas possuem saudosismo, saudades das suas terras, né? No entanto, para poder saber dessa ligação entre os dois textos, eu precisava ter o conhecimento prévio. A paráfrase, ao contrário da paródia, ela tem que ser real à ideia transmitida no texto. Observe que o saudosismo da terra está presente tanto na obra de Gonçalves Dias como na obra de Oswaldo de Andrade, ao contrário da paródia, que eu mudo a ideia, mantendo apenas um ritmo para a identificação do texto. E quem não lembra aí, dos filmes de Chapolin? Pois é, a paródia está presente nos filmes. Na obra de Dom Quixote, uma obra belíssima da nossa literatura universal, Chapolin traz a sua versão, né, tendo um comprometimento em mostrar a figura de um cavaleiro medieval que possui ilusões, né, um falso pensamento, porque está preso ainda a valores morais antigos. Não acompanhou ao que estava trazendo no tempo. Na obra de Chapolin, claro, ele vai trazer um senso de humor, um senso sarcástico, vai trazer a presença de cartões de crédito, entre outras colocações. Mas ele é fiel, de certa forma, à representação da literatura. Dessa forma, os filmes, eles também, de certa forma, estão ligados a outros textos. Está ligado à literatura, não deixando de ser uma intertextualidade. Para quem prefere os filmes de ações, a Marvel é famosa em trazer essa intertextualidade, onde ele une vários personagens heróicos em uma única
história, né? O Homem de Ferro é uma história. Capitão América, um dos mais antigos, também é outra história. Pantera Negra. Mas eles aparecem em filmes como a Liga da Justiça, todos juntos, unidos ou lutando uns contra os outros. Tá certo? É uma intertextualidade. Por quê? Porque ele pegou de outras obras fragmentos e uniu naquela obra. No caso, a Liga da Justiça, como foi citado anteriormente. E para quem prefere filmes de terror, nós não poderíamos deixar de falar do grande Edgar Allan Poe. Pois é, o cara é nada menos e nada mais do que o pai das obras de terror. As obras de terror foram muitas vezes inspiradoras para filmes de terror, como O Gato Preto, que foi modificada, pegado uma obra dele já existente com o mesmo título, mas ela foi modificada, ela foi adaptada para ser um filme, que inclusive até fez muito sucesso na época do cinema. E não poderíamos de falar do grande O Alto da Compadecida. Talvez vocês não lembrem se eu falar das obras de Ariano Suassuna, mas a obra O Alto da Compadecida eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido. Inclusive, Brejo foi utilizado como palco para a apresentação desse filme. É uma versão mais antiga, claro, mas foi utilizada como estrutura para a representação desse filme. Ariano Suassuna vai utilizar como intertextualidade uma obra do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Ok? Vocês devem lembrar daquela parte do julgamento, onde Nossa Senhora chega para defender João e entra aquele conflito, né, como se fosse realmente um julgamento, onde eles tentam defender do diabo a figura de João, representando o nordestino. Ele vai trazer justamente como intertextualidade as obras de Gil Vicente, onde tem o julgamento, de um lado, o anjo, que quer trazer pessoas para dentro da arca, da sua barca, e do outro lado, nós temos o demônio, que sempre revoga, sempre critica, tentando trazer a pessoas que estão ali presentes para a sua barca. Então nós temos o seguinte fragmento. Anjo. Eu não sei quem te está atrás. Brisida. Peço-vos de olhos, de joelho. Cuidais que trago piolho. Anjo de Deus, minha rosa. Eu sou aquela preciosa que dava às moças a molhos. A que criava as meninas peras com negros de ser. Como vocês podem observar pela linguagem que ela utiliza, ela era dona de um bordel. Dona de um lugar de uma fama. E por causa disso, ela vai ser levada para o barco do demônio. Certo? Ao contrário do Alto da Barca e o Alto da Compadecida, ao contrário, ele não vai ter a mesma sorte, né, de se salvar. A única pessoa que vai conseguir se salvar, vai realmente para o céu, é a figura de uma criança que representa a inocência. Essa obra de Ariano Suassuna, por muitos críticos, foi chamada de plágio. Muitos chegaram a dizer que não era uma intertextualidade, sim um plágio. Mas como vocês podem observar, quem comentou isso se equivocou. Por quê? Observe que a obra ela utilizou apenas o fragmento na partezinha
do julgamento, né? A obra por completo, ela não é da mesma forma do Alto da Barca. O Alto da Barca ela é toda de julgamento. Cada pessoa que chega vai sendo levada para o barco do inferno e não para o barco do paraíso. Mas você sabe a diferença entre plágio e intertextualidade? Plágio é quando a obra, o filme, a música ou a imagem, ela é colocada tal qual a original, eu assinando dizendo que é minha. Isso é um plágio. Já a intertextualidade, como vocês observaram, eu utilizo como uma forma de me basear ou de trazer um embelezamento para o meu texto, para a minha arte. Para observarmos se vocês compreenderam realmente a nossa atividade, vamos partir para o exercíciozinho. Um exercício bem rápido e eu tenho certeza que vocês irão acertar de cara de primeira. Nós temos dois textos aí. Vamos observar o primeiro. Das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina, meu livro de cordel. Vamos analisar o segundo texto de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho? Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Se compararmos esses versos de Drummond aos de Cora Coralina, veremos que, nos dois poemas, foi usada a imagem da pedra para simbolizar o quê? Alternativa A. Afetividade. B. Comodidade. C. Dificuldade. D. Fidelidade. E. Simplicidade. E aí, galerinha? Em qual alternativa vocês iriam marcar? Analisando aí, ó, o primeiro texto e o segundo texto, né? Se eu falo aí, ó, ajuntei todas as pedras, ó, e no sonho me perdi, entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos, ó, enquanto no outro verso, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Muito bem. Acertou quem ficou com a alternativa C. Dificuldade. Né? Quando eu falo, levantei a pedra rude dos meus versos, ajuntei todas as pedras, como diz no primeiro verso, enquanto de Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Ambos estão falando sobre as dificuldades que encontramos na vida, né? Em cada momento da nossa vida.